Nesse episódio da série de entrevistas com participantes do Faísca Lab, que é o laboratório de criação e publicações da Faísca, eu conversei com a Daniela Maura, que é artista visual, pesquisadora livre e professora. No papo, ela fala sobre os cadernos de estudo, que são um projeto de fanzines, que ela já faz há algum tempo, e que nesse ano teve uma transformação. Ela fez uma série de vídeos experimentais para o YouTube dentro desse mesmo projeto. No papo, ela também fala sobre os processos de ensino, sobre os métodos de criação dela, sobre publicações, referências e vários outros assuntos. Então fique agora com a ótima conversa com a Daniela Maura. Oi, Dani, como é que você tá? Ei, João, tudo bem? E eu sei como é que você tá? Tudo beleza, né? Agora a gente em casa, tendo essas conversas só à distância por essas telas. Ô, Dani, uma coisa que é bem interessante, assim, que eu queria primeiro iniciar comentando com você, assim, é que, quer dizer, primeiro de tudo, é um prazer falar com você aqui no festival, nessa série de entrevistas que a gente está fazendo. E ao longo dos últimos anos, assim, muita gente chegou para mim e falou assim: você tem que conversar com a Dani Maura. E aí, assim, muita gente mesmo, assim, agora de cabeça, assim, que eu lembro, que está mais próximo também da gente nessa construção do festival, a Monique e o Davi, que estão produzindo o festival junto com a gente, eles sempre falaram comigo, assim, você tem que conversar com a Dani Maura. Então, finalmente, estamos aqui, para conversar. Que bom, João. Eu queria, Dani, para a gente começar aqui, eu queria te pedir para fazer uma rápida apresentação assim de você, para as pessoas entenderem o que você faz, assim, e depois a gente segue com as perguntas aí e a gente vai trocando essa ideia. João, eu também então começo agradecendo o convite, é uma alegria para mim. Eu te conheci pelos seus trabalhos e por uma, assim, reconhecendo junto uma força também nesse seu movimento da sua própria formação e como você fez isso. Então, eu sempre admirei a distância. E aí, é um pouco difícil falar da gente mesmo, mas eu produzo o que eu reconheço como um trabalho assim, com alguma identidade desde 2002, mas muito por fora do sistema de arte, porque eu acredito que o próprio sistema traz questões que contradizem princípios fundamentais do meu trabalho enquanto artista e enquanto professora. Então eu fico produzindo uma coisa e tentando inserir ela de outras maneiras que não no sistema que já está dado. E aí tem uma coisa importante para falar que é da artista e professora que acontece junto, né? Quando eu estava na graduação, uma professora me disse para eu dar aula do mesmo modo como eu desenhava. Então eu fui descobrindo essa questão de como planejar a aula, de como me aproximar das pessoas, muito parecido com o modo como eu também fui descobrindo o meu desenho. Então as coisas acontecem de uma maneira muito integrada. Mas resumindo, assim, uma coisa que eu acho que marca bem qual lugar que eu estou hoje, eu tenho um interesse muito grande pelo processo de criação. Então, pelo meu próprio processo, em como eu posso compartilhar esse processo e fazer com que esse processo alimente o meu fazer, mas também nos processos das outras pessoas, em como dialogar, entender o modo, eu costumo chamar isso de trocar de pele, mas entender o modo como elas veem, como elas aprendem, do que elas estão dizendo, e esse eu reconheço que é o meu maior lugar de interesse. Bem interessante, assim, né? E então, para a gente começar dentro desses trabalhos seus, até passando por isso que você falou mesmo, assim, desse compartilhamento, eu queria que você me falasse um pouco sobre o que são os cadernos de estudo. Então, os cadernos, eles são fanzines. Engraçado porque às vezes as pessoas esperam do zine uma estética mais punk e precária, e os cadernos são super limpos visualmente falando, mas eu sinto que as ideias são bem punks. Sim, Eu acho total. que tem uma coisa que tem uma coisa que eu acredito que é poder juntar um lugar anárquico de pensamento e amoroso ao mesmo tempo. Então, isso é uma questão importante para mim. E os cadernos, então, são um fanzine onde eu reflito sobre essa junção arte e ensino. Eles surgiram depois que eu li um texto da Hannah Higgins falando sobre o ensino de arte junto com o pensamento do movimento Fluxus.
E aí eu pirei nesse texto porque tinham proposições ali de como pensar essa interação arte-ensino, que ia além da arte, que é pensar o professor de qualquer área como um performer, como alguém que consegue suspender o tempo e o espaço naquele encontro da sala de aula. Então, eu falei, não, vou traduzir esse texto, e já pensei na sequência de fanzines, e eu quis trazer a entrevista, porque a entrevista tem uma questão da oralidade e do encontro, que para mim é um lugar que me interessa na escrita, porque para dizer de mim também é interessante falar desse lugar de relação entre escrita, entre verbalização dos processos, que para mim é uma coisa fundamental nessa troca de sala de aula, mas comigo mesma, né? Como que a gente se encontra com uma questão do trabalho, e verbalizar ela traz outras camadas de compreensão daquilo que aconteceu na prática. E aí o fanzine surge juntando a tradução do texto, o desejo de entrevista, e começa a acontecer um texto de apresentação que vai ficando cada vez maior. Mas é para pensar, o mais recente, assim, a questão que ele traz, que é fundamental, é para a gente pensar que o modo como a nossa produção artística se insere no mundo, como eu tenho gostado de chamar de fruto, sabe? Até produto. Eu tenho uns nomes que eu tenho uma dificuldade com eles. A minha vida é quase uma reescrita de palavras, assim, ressignificando elas e tendo um cuidado com elas também. Mas como que esse fruto do nosso trabalho, como que ele pode e vai potencializar se ele conseguir ter uma coerência entre as questões do nosso trabalho e a maneira como ele se insere no mundo, né? Porque eu costumo dizer na sala de aula, uma coisa que, na verdade, é uma sampleada que eu dei de um arquiteto, que é o Flávio Mota. O Flávio Mota tem um texto que eu já falei dele, que é Desenho e Emancipação. E eu costumo dizer na sala de aula que a gente desenha o mundo que a gente quer, ou a gente é desenhado pelo mundo como está. Então, eu acho que o último fanzine vem dentro disso. Entram desenhos no fanzine também. O primeiro tem desenhos meus, do Eugênio Pacelli. O segundo tem desenhos do Tuneu, que foi um professor e que é um tema desse segundo fanzine. E o terceiro tem desenhos do Mac Davi, um artista aqui de BH. Não, bem interessante. Eu não sei se eu respondi. Você pode sim. Não, mas a gente ainda vai falar muito sobre os cadernos de estudo, assim. Uma coisa que eu percebi, assim, que você começou falando, essa questão do fanzine, do que as pessoas esperam e tal, mas uma coisa que eu senti, assim, ao dar uma aprofundada neles, assim, é que o que eu senti mesmo, assim, foi porque o zine, ele foi acabando se transformando mesmo ao longo do tempo, assim. E os cadernos de estudo, eles me remetem bastante ao fanzine mesmo, sabe? Eu não sei se a gente consegue definir assim como o originário, assim, mas por meio dessa tradução, por exemplo, de textos, de ter entrevistas, sabe? Eu queria que você comentasse um pouco mais assim sobre isso, essa diferenciação, essas formas do zine, né? Sim, legal você falar isso, porque a gente brinca aqui em casa que para quem tem menos de 30 anos o fanzine é um cara, não, o fanzine é uma mulher, e para quem tem mais de 30 ele ainda é um cara, né? Porque fica essa de o zine, a zine, mas assim, para as pessoas da minha geração, que o fanzine ainda é um cara, tem esse lugar de uma relação literal assim com essa questão de um assunto do qual eu me interesso muito, assim, um assunto pelo qual eu sou apaixonada, né? Daí, inclusive, veio a ideia do fanzine, que era assim, por qual assunto eu sou apaixonada? Eu tô de férias e falando dessas coisas, eu realmente não encaro isso como um emprego, né? Mas... então surgiu bem dessa relação de raiz mesmo com o fanzine, que é essa revista do fã, né, que é um aficionado que quer produzir conteúdo dentro daquilo que nutre ele, né, porque é essa relação. Então eu queria criar, e também tem uma coisa do fanzine que me interessa muito, porque ele consegue ser transversal. As mais variadas pessoas podem acessar um texto de fanzine e se aproximar de uma questão do fanzine. Então, o fanzine veio como uma alternativa para mim ao texto acadêmico, sabe? Eu queria produzir coisas, mas não dentro da estrutura acadêmica. Então, é também um pouco esse lugar. Então, foi nesse desejo de diálogo, de alcance e de falar daquilo que me ocupa espaço dentro,
que eu acho que essa relação é a que liga ao fanzine original, né? E nessa questão da produção também de conteúdo e de pesquisa desse conteúdo. Uhum. Então, bem Eu acho que legal um pouco mesmo, por assim. aí. Eu acho que é bem isso, assim mesmo. E você também comentou sobre a questão das entrevistas, assim. Para a gente aqui no festival, a gente meio que encontrou também essa forma de materialização, assim, nesse momento, né, de pandemia, em que a gente, para produzir o festival, a gente tem que fazer essas entrevistas. Quer dizer, na verdade, não tem que fazer, né, mas elas foram a forma que a gente encontrou de fazer e que está sendo uma produção bem interessante, assim, então, muito para a gente mesmo, assim, aprendendo muito ao ter essas conversas. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de entrevistas, porque ele, de certa forma, assim, vendo os seus trabalhos, ele também faz muito parte, né, dessa construção, assim. Sim. Uma questão fundamental do meu trabalho artístico é o encontro, né? Se eu começo falando do encontro com o próprio corpo, porque o desenho, para mim, ele vem de uma sensação de não pertencimento do próprio corpo ao longo dessas décadas aí, e como isso foi sendo conduzido. E então tem um encontro com o próprio corpo, tem um encontro com o outro. Muito do meu desenho fala dessa relação com a mim, mesmo às vezes até uma relação cotidiana banal, numa camada primeira. Então, a sala de aula é esse lugar do encontro com os outros, no plural, né? E a entrevista, para mim, ela é uma relação de encontro numa escala que eu acho super legal, que é a escala de 1 para 1, porque eu acho que essa escala é fundamental. Até para que outras escalas aconteçam. Então, na sala de aula, é muito engraçado, porque eu entrevisto as pessoas que eu estou conhecendo. Às vezes eu percebo até um certo espanto, assim, nossa, essa professora está anotando tudo que eu estou falando, como assim, né? Eu é que tinha que anotar o que ela fala. É porque eu gosto de conhecer as pessoas e se eu me aproximo de um aluno pela segunda vez, eu quero ter claro tudo, eu quero ter vivo na memória tudo que ele me disse na vez anterior, né? Para a gente construir junto realmente um processo. Então, a entrevista, ela para mim tem essa relação do encontro, a relação da escala de 1 para 1, e tem uma coisa de absorção, sabe? Eu estou permeável, aberta para acolher o que o outro tem para falar. Isso é uma imagem que me interessa muito também da entrevista. E tem essa questão da verbalização dos processos e de como, quando a gente verbaliza, a gente descobre coisas que a gente mesmo não sabia, né? Várias vezes eu estou dando aula, eu estou numa conversa e falo, peraí, que eu preciso escrever isso que eu acabei de falar. Porque eu organizei de uma maneira boa, que eu não tinha feito antes. Então, a entrevista tem esse momento também. E tem um pouco da coisa do instante, de eu conseguir entrar na onda do outro e, de repente, vocês devem ter sentido isso várias vezes com as entrevistas que vocês estão fazendo. De repente, você saca uma coisa na hora que está acontecendo. Então, tem uma força do agora, que é super legal também. Então, acho que por agora, se eu consigo falar disso, mas a entrevista, para mim, eu acho muito interessante, até porque tem mais uma coisa, que é assim, quando eu estou lendo uma entrevista, eu super faço um diálogo mental com aquela pessoa. Não, isso aqui é assim, não, para mim é assim. Então, aquilo que eu falei da absorção, do permeável, é quase como se eu fosse brincando de me desenhar enquanto aquela pessoa se desenha na entrevista. Então, é por isso que eu gosto tanto da entrevista. Não, isso é muito legal, assim, que eu também tenho percebido isso em mim mesmo, assim, ao ter essas conversas, é que a entrevista, ela permite não, né, mas ela, inclusive, é necessário, assim, que no momento da entrevista você cria um elo mesmo, né, com a pessoa com quem você está conversando ali, para essa conversa fluir mesmo e ir para outros caminhos, assim. E eu acho isso bem interessante, né, bem legal, assim, ter esse processo mesmo. Sim. E, Dani, você falou, né, de ter outros trabalhos assim de artistas nos cadernos de estudo também que você convidou e tal. Como é que se deu isso, assim, esses desenhos, esses outros trabalhos? Você fala como foi o convite, como que eles foram O acontecendo no convite, como é espaço que da foi publicação? essa construção mesmo com esses outros artistas? Sim. O primeiro fanzine, eu estou falando muito da questão da prática, da importância do fazer mesmo, né? Desse fazer com as mãos, é um pouco de... Eu sinto muita compaixão por uma ideia quando ela é morta antes de ser feita, sabe? Quando alguém faz a gente desistir dela antes dela se materializar.
E aí, assim, nesse primeiro eu estava valorizando esse fazer justamente por esse desejo, assim, de que as ideias minimamente se concretizem, de que a gente conversa a partir de coisas que têm algum corpo, né? Uhum. E eu escolhi conversar com o Eugênio, a gente estava próximo na época, e o Eugênio Pacelli é um cara que tem muito esse lugar da prática, do Uhum. fazer com o corpo inteiro. O doutorado dele chama desenho inscrito no corpo, né? Então tem muito esse lugar de experienciar as coisas. Então eu Uhum. escolhi ele por essa questão e por uma outra questão que eu estava também querendo trazer para o fanzine, que é de transdisciplinaridade, porque ele foi bailarino antes de ser desenhista e professor Uhum. de desenho, né? Artista um artista que trabalha com desenho, acho que ele também não Uhum. vai se incomodar de eu chamar de desenhista, mas então ele trazia também essa junção. E Uhum. daí a gente foi olhar para os desenhos. Tem uma questão do Zine que a gente se preocupou, a gente, porque o Amir trabalha nessa parte gráfica Uhum. comigo, né? Sim. Que foi, para quem não conhece a Amir, Brito Cador, É. gente. Inclusive, a gente ainda tem que conversar com A ele, tem que gente fazer uma entrevista com ele também. é, a gente brinca que a gente fez um ABCD, porque é Amir, Brito Cador e Dani, assim. É verdade. Mas então a gente pensa qual o melhor desenho que possa ser reproduzido no Xerox, né? Porque a gente distribui isso gratuito, a gente busca ter um preço em conta para fazer essa produção. Então eu fui olhar os desenhos do Eugênio pensando nessa questão e pensando em uma representação do corpo e de movimento. E eu também tinha desenhos que falavam dessa representação de corpo e movimento. Tinha uns desenhos de uma coisa meio conversa de telefone dele, que a gente também colocou no fanzine. Então tem essa questão de buscar juntar um pouco com o tema, mas também pensar a melhor maneira com que isso possa ser reproduzido, né? Que a imagem primeira dialogue com a reprodução. Então tem um pouco esse caminho. No segundo, foram imagens do Tuneu. Então, o Tuneu mandou algumas imagens de processo, coisas que ele não mostrava muito. Então, tem uma mistura de trabalhos prontos e processo. Eu não gosto tanto da reprodução em Xerox desse fanzine, mas a gente fez uma versão colorida para disponibilizar na internet, eu gosto mais. Ele é pintor, então tem uma outra relação com a cor também. E o terceiro, eu estava pensando num desenho que dissesse de camadas e de deslocamentos. E o que aconteceu no terceiro é incrível de contar, porque eu pedi uma entrevista para as pessoas, né? E algumas pessoas me mandaram digitado. E aí eu pensei, Mark Davi, eu conheci alguns desenhos dele, falei, tem alguma coisa interessante ali que, se ele animar, pode ser que fique muito legal no fanzine, uma coisa de pensar camadas, espaços que se descolam e se deslocam, pensando um pouco as várias camadas de construção de conhecimento e como a gente integra as nossas várias camadas de cotidiano, de questões poéticas, de questões políticas, econômicas, todas as questões. E aí eu convidei ele para desenhar, para mandar desenhos. Perguntei da disponibilidade dele e ele riu, porque na entrevista que ele estava me respondendo, ele estava desenhando e me passava o desenho. E eu não tinha Ah, lido a entrevista ainda. Aí eu falei, não, então é vai. isso mesmo. Que massa. E, Dani, saíram, né, essas 3 edições impressas, né, e digitais Uhum. também, né, do Cadernos de Uhum. Estudo. E esse ano Sim. você abriu um canal, né, no YouTube, também chamado, né, Cadernos de Estudo, e que foi uma piração. Sim. A gente estava conversando sobre isso no debate A Dimensão do Desenho, né, e você estava falando que tinha essa questão do zine ali também, e foi uma sensação que eu senti muito ao assistir, assim. Eu falei, nossa, a Dani está fazendo um zine, um videozine ali, e isso é muito legal, porque eu nunca vi isso acontecendo, assim. Sabe, eu queria que você Uhum. falasse um pouco sobre esse processo seu de transporte, né, do papel ali, dessa coisa, para o Uhum. vídeo e as ideias mesmo para essa transformação, assim, né? Sim. Então, são 3 números do Cadernos de Estudo até agora. A ideia é que ele seja bienal. Anual não dá, porque me toma um Uhum. tempo grande, assim, e o meu amadurecimento das questões também vai formatando as questões do Zine, né? Eu preciso Uhum. de tempo para amadurecer.
E o canal do YouTube veio num desejo de ampliar essa ideia mesmo, do que pode ser o Cadernos de Estudo. Eu tenho o desejo de fazer uma publicadora, sabe? Eu tenho cartazes prontos, que são cartazes de um livro, é um livro do Krishnamurti, são páginas de um livro do Krishnamurti que tem grifos e comentários do texto do Krishnamurti, que são comentários extraídos de um outro texto. Então, mas eu falei, não, publicadora com pandemia, não vou fazer agora. Então eu falei, não, vou para o canal, e foi justamente esse lugar que eu acho que é muito o meu lugar na relação com qualquer coisa que eu estou fazendo, que é esse da experimentação e de pegar os erros e os medos e aquilo que eu não sei o que fazer da experimentação e trazer isso como uma questão do trabalho. Eu acho que isso, talvez a estética do caderno de estudo fanzine impressa, não, isso não esteja tão claro, mas a minha relação com a palavra escrita é totalmente essa, assim. Eu tenho um pouco essa sensação, assim, de acho que eu estou meio que fazendo errado, mas peraí, se eu falar desse processo, então a experimentação com vídeo veio exatamente desse lugar. Eu falei, nossa, esse negócio de conjugar legenda com a fala, que sofrimento. Então, o primeiro vídeo ele já foi uma brincadeira com isso. Tem hora que eu conjugo a legenda com um lábio mudo e, na sequência, quando a voz sai, a legenda não encontra nunca. E você fica tentando achar o compasso. Então, cada dificuldade que eu ia achando, eu falava, não. Ou cada coisa de processo que, de repente, eu me pegava querendo esconder, eu falava, não vou esconder. Então, acho que vem muito desse lugar, dessa experimentação e de não esconder as dificuldades, as falhas. Então, a experimentação com o vídeo tem essa cara de zine. O Ami deu esse nome videozine. Eu amei quando ele falou isso, porque eu me senti representada. Vem daí. E num desejo de encontrar as pessoas. Eu não estava... esse encontro que a gente está tendo, para mim é difícil ter isso com muitos estudantes, porque eu sinto que a gente precisa vincular a energia, e é um pouco difícil para mim vincular essa energia não tendo o corpo presente. Então, o meu jeito de colaborar foi fazendo, e eu quero continuar, mas postando as aulas online e sugerindo coisas e buscando ter uma conversa que acontecesse por ali e que fosse um trabalho também de edição, que não fosse só eu falando, mas que fosse eu experimentando plasticamente, se aqui dá para falar isso, plasticamente um vídeo. Não, bem legal, assim. E como é que foi, assim, o retorno dos seus alunos, assim, em torno disso? Porque eu imagino, assim, que igual foi o caso nosso aqui da Faísca, né? A gente não estava tendo aula com você, mas a gente também usufruiu bastante dos seus vídeos, assim. Então, como é que foi, assim, diretamente, né, para os estudantes? Eu brinco, mas é sério que fazer essas coisas, esses vídeos e publicar no YouTube, para mim é tipo pegar a aula e jogar aqui pela janela, sabe? Da vista que você viu. Então eu hoje jogo uma aula pela janela e é interessante porque tem um retorno de pessoas que eu não conhecia, surge convite para fazer fala ou falar do trabalho, porque está tendo uma visibilidade maior do que eu penso na internet também. E alguns alunos próximos mesmo, então me escrevendo, dando o retorno de que estão assistindo, de que estão participando, curtindo, se nutrindo, né, daquele conteúdo. E pessoas, às vezes, que eu estava distante, também se aproximaram nesse outro momento. Eu acho que acabou que serviu para diminuir distâncias que eu nem imaginava que os vídeos pudessem voltar a fazer aquela ligação, né, com aquela pessoa. Então, e às vezes também eu acabo, eu sei que tem alguns estudantes que estão ali naquela relação com o TCC, então fiz um vídeo maior para falar um pouco dessa questão do TCC. Então, também tem essa busca minha de dialogar com algumas necessidades que eu sei que estão acontecendo. Bem legal, assim. E Dani, esses vídeos, né, eles foram feitos agora, nesse momento da pandemia, que a gente está cheio de limitações, assim. Ao mesmo tempo, você conseguiu usar muitos recursos ali que, imagino, assim, estavam meio que à mão, assim, para poder fazer, e acabou isso se transformando e virando parte do processo também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses recursos e essas limitações técnicas, assim, que você usou ao longo desses vídeos, porque cada um como se fosse uma coisa diferente do outro, assim, ao mesmo tempo fazendo parte desse universo que se criou ali.
Sim. Eu sinto que chegou uma hora que teve um vídeo específico que eu falei, nossa, eu só vou filmar coisas da minha janela, ou coisas da casa, né? Eu queria muito sair na rua para fazer coisas, mas eu moro bem no centrão, então eu tenho evitado o mais possível sair. Uhum. Então tem essa coisa de mostrar bem esse universo da casa, esse universo das vistas da janela, mas tem também essa diversidade que você fala, ela vem de um vocabulário anterior, assim, de imagem, então de coisas que eu já tinha experimentado e que elas foram para o vídeo. Então, por exemplo, teve uma situação de um vídeo meu de processo em que eu mergulhei vários objetos numa bacia de nanquim. Então, eu já tinha essa experiência de dar banho nas coisas com nanquim, estava lá guardada no meu processo. Aí tem um vídeo que sou eu olhando na bacia de nanquim e a luz refletindo o meu rosto no nanquim e eu estou gravando o que eu estou lendo ali naquela hora. Então, é muito uma coisa... Eu gosto dessa relação com o analógico, com a matéria. Então, tem muita coisa de truque, que é truque analógico, é bem... uma placa de acrílico em cima do vídeo que está rolando no computador e eu pintando aquele vídeo. Só que isso vem de um repertório anterior. Eu sinto que nesses processos que a gente tem e que não se mostram, a gente também estrutura um vocabulário, né? E lidar com o improviso, pensando um pouco em dança. E aí eu sinto que, assim, a gente no processo, a gente vai criando uma espécie de vocabulário e quando a gente vai trabalhar no improviso, a gente um pouco que reencontra aquele vocabulário. Então eu sinto também que foi um movimento de reencontro com experiências, com plasticidades e com as coisas da casa e com os materiais que eu mais trabalho também. Então, é um pouco como eu já tinha dado aquela aula, então eu só falava, lia coisas na aula, no encontro com as pessoas, tinha uma camada a mais que era a devolução da produção, que sempre alimentava uns aos outros, e no YouTube isso não acontece. Mas aqui tem essa camada da minha experimentação com os materiais, buscando dialogar com as aulas que eu estou propondo. Então, é esse universo da casa, mais uma experiência de vocabulário que eu fui juntando ao longo do meu processo. E tem essas projeções também, né? Essa gravação de projeções, projeção em cima de você, enfim. Sim. Eu tenho um apreço pela metalinguagem, né? Eu não sei, desde muito nova. Tanto que, quando eu estava na graduação, as pessoas vieram me falar do Saul Steinberg. Tipo, olha, o Steinberg, você não conhece, eu não conhecia ainda. Um professor me trouxe livros incríveis de desenho dele, mas depois eu fui ver a enciclopédia Barça na minha casa, na casa da minha mãe. E eu lembro de na infância ter visto um desenho do Steinberg. E é muito uma relação de metalinguagem, né? Um desenho que tem consciência de que é desenho, tem consciência de qual traço é feito. Então, essa questão da metalinguagem com vídeo, com a foto, com o desenho, para mim é um exercício interessante, porque eu fiquei pensando já sobre isso. Eu sinto que quando a gente tem essa consciência... Eu não consigo entender um trabalho de arte, uma produção de arte, uma criação de arte sendo feita sem essa relação com a metalinguagem, sem conseguir perceber que você está lidando com elementos da linguagem visual, com uma história daquele suporte artístico. E aí sim, essa coisa da metalinguagem de filmar de novo. Tem uma hora que o Almir passa num pedaço do filme e aí você não sabe se ele passou na última filmagem ou na primeira. Tem um que tem uma brincadeira que... Porque ele sempre... Eu brinco que ele é o meu HD externo, né? A minha tem uma memória para as referências muito grande, que eu não sou desse jeito. Tem outras questões minhas. E aí tem uma que eu falo assim, não, Ami, então vem e fala direto no meu ouvido, assim, para eu depois contar para as pessoas, porque tem tudo a ver com o tipo de relação que a gente tem também, que sou sempre assim, mas como chama aquele cara mesmo? Aí ele estava falando mesmo no seu ouvido, assim, o que era. Que ótimo. Porque eu entendo da estrutura de pensamento, sei por que eu quero falar, mas eu tenho dificuldade de decorar mesmo uma quantidade grande de informações e nomes, né? Eu entendo da essência das coisas, e a mim me ajuda com as referências e nomes. Então, aquela hora ela estava representando um tipo de relação que a gente tem mesmo. Então, acho que tem muito isso, de mostrar o processo
E esse processo, um pouco um exercício de desdobramento, eu acho que a metalinguagem é também um desdobramento das questões, né? De mostrar Uhum. camadas daquelas questões. Sim. Então, bem legal, Dani. E eu queria retomar aqui a questão da tradução do texto, né, que ele saiu, né, Aprender e Ensinar como Formas de Arte. E acaba que o Cadernos de Estudo ele passa sempre por isso, assim, mesmo em edições que ele não tem o texto presente nele, assim, né? Para a gente finalizar assim, essa parte aqui do Cadernos de Estudo, eu queria que você comentasse um pouco desse processo seu de tradução desse texto e como que você leva isso. Você já falou bastante, assim, né? Inclusive nesses vídeos também tem isso. Uhum. A tradução, para mim, ela é uma questão fundamental para pensar o processo de criação. Porque eu sinto que, e eu brinco que é tradução de poema, não é qualquer tradução. Uhum. Porque eu sinto que entender a estrutura de pensamento de uma questão e fazer esse exercício de tradução dessa questão é também passar por si mesmo e entender questões de si mesmo nesse exercício de tradução. E cada vez que eu materializo uma ideia num suporte diferente, eu vou tendo mais um ponto de vista de mim mesmo, né? Porque eu sou o centro, assim, cada um é o centro de concentração das suas questões poéticas. Então, se eu experimento as minhas questões em fotografia, aquilo tem uma forma, uma aparência. Se eu experimento em desenho as mesmas questões, o desenho é diferente. Se eu experimento em pintura, a pintura é diferente, porque cada suporte artístico vai me obrigar a dialogar com as questões dele, é um encontro com aquele suporte artístico, com o material que eu escolhi para trabalhar. E para mim a tradução ela é isso, assim, é um pouco, eu estou traduzindo e me aproximando daquela essência numa outra língua, qual é a essência na minha língua, como que eu percebo tudo aquilo que está sendo traduzido. Então, a tradução, para mim, é um lugar fundamental para pensar o próprio trabalho e a orientação de outros trabalhos. Eu sinto que ela é um lugar, inclusive, que alimenta a criação. Sim. E você tem, então, outras traduções também, além desse texto? É, Assim, tenho mesmo que não outras. sejam publicadas, assim, mas, né, assim, mesmo que você Sim, fez para você, assim. sim. Uhum. E eu sinto que a Mi também tem muitas. Uhum. Ele tinha uma coisa de tradução de poemas. Tem um livro que eu fico sempre falando, traduz ele, que são umas palestras do Cummings. Uhum. Então, sim, eu sinto que essa relação com a tradução, ela uma espécie de aproximação que eu acho interessante de se estabelecer, assim. Uhum. Apesar de que eu não tenho talento para esse lugar da linguagem, não, sabe? Dessa coisa da linguagem escrita. Eu acho que Uhum. é até importante falar isso. As primeiras vezes que eu sentava para escrever o mestrado, eu chorava muito. Assim, não sofram pessoas, assim. Por quê? Porque eu sentia que me foi ensinado uma relação com a linguagem que era muito linear. E eu tenho uma percepção de mundo que é muito de simultaneidade. Então, toda vez que eu me aproximava do texto, eu sentia que era impossível dar conta da minha simultaneidade naquela linearidade formal ou acadêmica. E foi um processo de aprender a construir, primeiro, quais são as formas de texto que mais têm a ver comigo e como que eu estabeleço essas simultaneidades. Então, a criação nisso também foi fundamental. E eu sinto que quando a gente se aproxima de um texto de um outro, a gente também está olhando para essas questões. Qual é a Uhum. forma de texto? E, por exemplo, para mim interessa a camada. Tem camada acontecendo nesse texto? Uhum. Camadas de vozes nesse texto? Como que elas acontecem? Ah, bem legal. E isso, então, vai de encontro com essa proposta sua de pesquisadora livre, assim, né? Pelo menos eu senti agora, dentro disso que você estava falando, assim. Sim. Pois a maior dificuldade da pesquisadora livre é que ela precisa ter tempo livre para coordenar essa pesquisa que acontece ao longo dos anos. Porque quando você está dentro de uma instituição e ela te traz uma. Né, imagina, eu dei aula na rede pública de ensino em São Paulo. Que Uhum. tempo que eu tinha como pesquisadora livre, né? Ou Uhum. que infraestrutura eu tinha, porque eu sempre vou caminhando assim, quando eu tenho tempo, eu não tenho muita estrutura, quando eu tenho Uhum. estrutura, eu não tenho muito tempo. Então, mas esse lugar de pesquisadora livre é de ir mesmo com uma certa paciência ao longo dos anos e construindo as questões que me interessam. E eu acho interessante
que uma coisa que para mim é bonito de ver acontecer é que, como pesquisadora livre, eu consigo ter outro tempo de relação com a pesquisa. Nessa construção do canal do Cadernos de Estudo, eu fui revendo todos os meus cadernos de notas de aulas anteriores. E eu comecei a perceber eixos fundamentais assim para pensar as aulas. Então, comecei a estruturar uma pesquisa em cima agora desses eixos, que estavam sempre ali, mas eu nunca tinha juntado as coisas para encarar que eram, eu estou chamando, na pesquisa eu estou chamando de campos, eu brinquei que é uma coisa de caipira da roça, que eu sou, que é justamente assim, cada tema é uma rocinha, uma roça, e eu estou ali agora investigando cada uma dessas questões e colocando dentro desse campo tudo que eu sinto que cabe ali para poder falar dessas coisas. Então agora eu sinto que eu estou chegando num lugar talvez de começar a formatar uma coisa de uma pesquisa maior ao longo do tempo para poder compartilhar isso. Então, é interessante pensar que eu lido com as coisas amadurecendo junto comigo, não é uma relação institucional, lido com as coisas, com as dificuldades e com as facilidades que estar fora da instituição me dá, e eu acho que a maior questão é ter constância. Eu converso muito com uma amiga sobre disciplina e constância, porque ela sente que disciplina às vezes pode ter um peso na palavra. Então eu falo, olha, constância. Eu acho que é a maior questão nessa relação com a pesquisa do modo como eu tenho, assim. E Dani, você mencionou várias vezes assim, o seu trabalho, né, como professora. Atualmente você está trabalhando na UFMG, é isso? Não. Não? Não. Eu trabalhei lá, foi de 2016 até meados de 2017. Depois eu abri o Estúdio Guaco por um ano, de meados de 2017 até meados de 2018, e aí eu saí de BH. Fiquei 6 meses fora de BH e voltei. Aí fiquei ano passado eu tive um grupo de estudos aqui em casa, no segundo semestre, eram 3 grupos, para olhar para o processo de criação das pessoas. Então eu sinto que eu vou... e aqui nesse tempo em BH já trabalhei como professora de criança, dando aula para a segunda série, porque depois de ler o texto que me inspirou o fanzine, eu fui cursar pedagogia. Eu queria entender melhor do que só a licenciatura em artes visuais podia me trazer para olhar para essa relação de aprender e de ensinar. E então, não agora, no momento, eu não sou professora de lugar nenhum, assim. Ah, tá. Então, nos vídeos mesmo, então, você estava fazendo... não era dentro de uma instituição, não. Então, era o seu trabalho mesmo, assim, da Dani. Aqui em casa, a gente costuma... eu usava isso também quando eu trabalhei na Arena da Cultura, esse termo. A gente costuma falar que é um furor pedagógico. É só vontade de dar aula de algum jeito. Não, demais, assim, muito legal. E você falou sobre o Estúdio Guaco, assim, eu acompanhei esse período também, assim, eu não cheguei aí lá, mas eu lembro que eu estava acompanhando, assim, que vocês fizeram várias exposições e tal. Eu queria que você falasse também um pouco sobre esse período aí. Sim, foi um período incrível, assim, eu sempre quis ter um espaço para dar aula. E aí eu ia sair de uma escola no meio do ano, eu sabia que eu ia viajar no meio do ano seguinte, e eu achei uma covardia abandonar, por exemplo, uma turma no meio do ano. Isso me parte o coração de um jeito, assim, que eu não dou conta nem de começar, se eu sei que eu vou ter que abandonar. Então eu falei, nossa, naquele momento eu estava a fim de dar aula para criança, ainda tenho um pouco dessa vontade de dar aula para criança, ter uma turma de 4 anos de idade, por exemplo. Porque eu acho que é legal falar que, para mim, marcar essa posição, assim, porque eu sinto que essa hierarquização acontece. Não tem hierarquia entre dar aula para graduação, dar aula para o 6º ano, dar aula para a educação infantil. Essa hierarquia, ela não existe dentro de mim. Eu me deparo com ela no mundo, mas ela, para mim... O que muda é a minha maneira de verbalizar as coisas e como eu me aproximo. Mas as ideias, os conceitos, eles estão todos ali. E criança, eu brinco que é metáfora pura, assim, né? Poesia pura. Então o Guaco surge nessa brecha e foi muito legal poder ter um espaço para experimentar trabalho.
para eu poder experimentar a montagem do meu trabalho sem estar submetida a relações institucionais que eu vinha recusando ter, mas também nessa troca das aulas. Então, teve aulas que eu acabei estruturando cursos que tinham tudo a ver com o que eu acho que é interessante pensar no processo de criação. Então, eu tinha a ação como metáfora, onde eu pensava esse lugar da ação, não só para quem quer ser performer, mas para o processo de qualquer pessoa. Um corpo para a imagem, que era para pensar qual é essa matéria da imagem, como que essa matéria ocupa o espaço. Teve um grupo de estudos em montagem de trabalho. Então, é uma ideia bem interessante, porque a gente... Eram cinco, não sei se eu errei a conta, meninas, mas eram 5 meninas e a gente olhava para o trabalho de cada uma, né, daquilo que a pessoa estava querendo mostrar no momento, a gente sugeria ideias, a pessoa também trazia as próprias questões, ela escolhia o que fazer e a gente também era mão de obra para essa montagem. Então, era um jeito de impulsionar o trabalho umas das outras, porque você tinha, de repente, assistentes, né, para te auxiliar naquela produção. Então, tinha esse lugar, eu falei da ação, falei da materialidade, falei da montagem, e teve uma também que foi a de escrita, que é justamente essa que eu pus no YouTube, que é processos de criação em imagem e escrita. Então, ele foi esse espaço, assim, de muita experimentação para mim, mas também experimentação para quem estava frequentando lá, para a gente poder conviver e experimentar a montagem do trabalho, também com uma liberdade de tempo para vivenciar o processo. Assim. Uhum. Não, muito legal, Dani. E para a gente retomar assim a questão do Zine, das publicações, assim, né, que a gente falou um pouco sobre os cadernos de estudo nessas diferentes plataformas dele. E eu te ouvir assim um pouco sobre esses formatos de Zine, tanto do impresso, assim, qual foi sua primeira experiência assim com os zines, tanto de receber quanto de fazer? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, quando isso começa para você? Então, eu não tinha tanto essa rede de troca quando eu era adolescente no interior de São Paulo, né? Uhum. Mas eu lembro de pegar uma publicação contando a história do fanzine e do que era o fanzine. E de achar aquilo incrível, e de ter esse... um pouco... É engraçado, porque o Cadernos de Estudo, ele é um desejo de 25 anos atrás, sendo materializado agora, depois de anos de estudo, assim. Mas, então eu tinha esse desejo, eu tinha esse interesse, mas eu não tinha interlocução, assim, na cidade onde eu cresci. Não sei se felizmente ou infelizmente, acho que felizmente, porque eu quis sair de lá para buscar interlocução e foi bom. Então eu não tinha essa interlocução, assim, as coisas chegavam aos poucos, mas eu guardava com muito desejo, assim, aquilo que eu sentia que eu sentia uma reverberação em mim, eu guardava isso num lugar de desejo para ser feito depois. Essa relação com o Zine, o interesse começa na adolescência, nada acontece. Quando eu conheço a Amir há 20 anos atrás, então o Amir tinha muito dessa troca. Eu entro em contato com todo o material que ele tinha de troca e o Cadernos de Estudo só vai acontecer, sei lá, 12 anos depois. Mas o caderno de estudo, então, acaba sendo o seu primeiro zine, assim, o primeiro fanzine que você fez mesmo. Não, bem Sim. legal. Não, muito massa, assim. E sobre essa questão das formas do fanzine, assim, como que você vê ele hoje, assim, ao longo de toda essa trajetória mesmo, como que você vê o fanzine nesse momento, assim, 2020? Eu acho que é uma questão, assim, porque eu acho que é difícil definir esse agora, mas o que eu sinto é que ele transformou, né? Eu acho que um pouco essa experiência, essa possibilidade de eu fazer a minha própria publicação acabou juntando com aquela ideia anterior do fanzine e ocupando as feiras de publicação de uma outra maneira, né?
Então, eu sinto que até tem uma fronteira que eu e o Amir, a gente conversa sobre ela, porque esse é o tema de pesquisa dele, mas assim, quando que é livro de artista, quando é zine, né? Às vezes só porque são poucas folhas é zine. Não, é maior, tem uma coisa mais consistente, materialmente falando, é livro de artista. Então, acho que ele foi indo para um limiar, para uma fronteira nessa relação com o livro de artista, com as publicações de artista, porque muitas dessas publicações e dos livros de artista realmente dialogam com essa essência do zine, com a maneira como ele era construído, com a maneira como ele era distribuído, como ele ocupava o mundo. Então, tem um zine que é muito legal pensar isso, que é um zine parasita, né? Essa ideia de um zine que vai ocupar um espaço dentro de outros livros, então, de outras publicações. Então, essas questões essenciais do fanzine, elas migram para esse lugar da publicação de artista, do livro de artista, até criando um grupo ali que a gente fica com dificuldade de classificar. Não que a gente tenha que classificar, mas eu acho que olhar, ver o que está mais presente ou menos presente, o que é mais difícil de nomear, eu acho que é legal lidar com esses lugares sem nome também. Mas eu sinto que vou chamar assim, é um pouco uma linhagem, né? E para onde tudo aquilo foi ramificando. As coisas podem ramificar para muitos lados e a gente não dá conta de dar nome e sobrenome para todos eles, mas tudo bem. Não, com certeza. E, Dani, uma coisa que eu esqueci de te perguntar antes o que é o Manual de Boas Práticas? Uma dúvida que eu tava, assim, eu queria que você falasse um pouco. Ele está aqui. Oba! Pois é, separei aqui. É que aqui, ó. Então, o manual é uma publicação minha, é um livro de artista, né? Mas é uma publicação que surge de uma coleção de imagens. Eu acho que eu só perco para o Amir, porque ele tem muita imagem guardada, mas logo que imagino que todo mundo deve perder para o Amir, né? Acho que não deve ter ninguém que ganha do Amir. Nessas coisas, acho que não. Mas eu vou falar com sotaque caipira mesmo. Eu comecei no Pinterest, eu era uma das primeiras pessoas. Aquelas assim, quando eu entrei lá só tinha mato. Então, ninguém sabia daquilo, eu só tinha galera gringa trocando comigo, mas eu comecei a colecionar imagem, porque é a rede que mais tem a ver com o meu jeito de pensar. Então, às vezes eu quero dar uma aula, eu abro uma pasta lá, e tem ideias de aula, só olhando as imagens. Ou às vezes eu dou uma aula e para dar aquela aula eu monto uma coleção lá. Enfim, eu tenho milhões de usos para o Pinterest. E aí eu comecei uma pasta lá que eu chamei de 2. E comecei a guardar metáforas para casal, por exemplo. Né? Começou essa coisa da relação com casal. Então, coisas que diretamente não era um casal, mas eu olhava e falava assim, não, tem uma força aqui de casal nessa imagem, vai para essa pasta. E começou a me dar um desejo muito grande de encenar aquelas imagens, reencenar. E a ideia era reencenar e depois fazer esses desenhos com carbono, para fazer essa publicação do Manual de Boas Práticas, para falar dessa relação de casal. Então, eu chamei o Amir para reencenar, ele aceitou. A gente fez 2 ciclos de fotos e vídeos com distância de anos. A ideia é fazer mais, para a gente ir fazendo esse registro da relação ao longo do tempo também. Então, e aí eu pego cada uma dessas imagens, eu tenho 30 imagens, mas cada manual tem 20. E aí eu faço uma sequência narrativa diferente para cada um dos manuais, que tem a ver um pouco com o que eu estou sentindo na hora que eu estou fazendo. E assim, é uma publicação com cada desenho feito à mão, né? Com carbono. Então tem um pouco a replicação é o carbono mesmo, assim. E aí, como que você faz então, em termos de tiragem? Eu comecei numerando, sabe? Então, assim, eu vou fazendo. Agora eu tô falando, eu comecei numerando porque eu perdi qual foi o último que eu fiz. Agora, a hora que eu for retomar, dá vontade agora tá. Parte 2. Começa de novo, mas, né? Eu fiz 3 levas, né, da publicação, foram todas numeradas.
Uhum. E tem esse movimento de, então, fazer cada desenho à mão. Eu acho interessante porque a ideia do carbono é uma ideia de encontro para mim também, sabe? De Uhum. um encontro, de uma indicialidade, assim, eu estive aqui, minha mão esteve aqui. Uhum. Sim. Então, eu gosto dessa imagem, gosto da imagem do meu tempo fazendo cada um, né? Tipo, você Uhum. pega um manual, você fala, tiveram umas horas aqui É. nesse manual. Gosto da ideia de me ver também me desenhando em Uhum. conjunto com a Mi durante tantas horas e inevitavelmente pensando nas questões da gente enquanto faço isso, assim. Uhum. Então, tem um pouco esse lugar e tem um lugar que eu acho que é interessante falar, que é pensar o amor como um exercício de criação junto. Então, do Uhum. mesmo jeito que todo mundo aí vivencia o seu processo de criação, experienciando todo tipo de sentimento, mas escolhendo manter uma relação com o próprio trabalho, a Uhum. mesma coisa é como eu entendo esse casal aqui do Manual de Boas Práticas. Uhum. Não, muito legal, assim. E quando que saiu o primeiro? Eu fiquei em dúvida agora aí, porque você falou O primeiro foi 2013. 2013. Ah, A tá. primeira sequência foi 2013. Uhum. Não, muito massa. Junto com o primeiro fanzine. Foi uma. É, sabe, foi um momento, né? Um marco aí. Foi. Muito legal, Dani. Você gostaria de falar de alguma coisa que a gente não entrou assim? Você gostaria de fazer mais alguma colocação? Sabe, Então, tem outras coisas que eu fiz que as pessoas falam menos. E se você animar, Ah, eu animo de falar, vamos, ó, assim. animo demais, quero ver. Então, eu gosto muito de criança. Uhum. Gente, só não fala que eu tenho que ser mãe, tá? Calma. Mas, assim, é, eu acho muito interessante, assim, o modo como assim, acho não, eu sinto que a gente tem chaves do que a gente é lá na infância. Então, Uhum. entrar em contato com as pessoas nessa fase, onde elas estão meio que transbordando as próprias questões, para mim é muito interessante. Então, eu fiz um livro infantil, vou apresentar para você agora, então, Dani, se Ah, você não legal, não. conhece. Gostaria muito de ver. Esse livro eu fiz com uma ex-aluna da Belas, que é a Tassiana Nogueira, e ele Uhum. chama Olha Através. A capa Uhum. é em stencil. E aí tem uma brincadeira de cada página tem um texto e a gente olha esse texto, olha através dessa página e o livro vira uma máscara. Então tem um pouco essa brincadeira de Ah, que legal. experimentar, né? Uhum. Aqui, para ler este livro, procure um espelho ou um amigo. Olhe para um lado, é a esquerda, olhe para o outro lado, é a direita. Então, é um pouco essa brincadeira de brincar, assim, de jogar mesmo com o livro. Que você pode falar assim, qual que é a relação disso com o manual? No manual, o meu corpo estava em ação para construir cada desenho. E aqui Uhum. é um convite para a própria criança Uhum. ler com o corpo inteiro, né? Não, muito massa. Então, essa é quando eu viro um robô, conto piadas engraçadas. Aí você sabe uma piada de elefante, porque a próxima página vai ser um elefante. Então essa Massa. é a cara do robô. Aí essa é a cara do elefante, que é essa brincadeira de encaixar a mão. Ah, que legal. E as páginas em si, elas também vão se sobrepondo e criando imagens nessas camadas de sobreposição. Uhum. Não, muito legal. Então, Ele teve uma tiragem também impressa? Como é que foi? ele teve duas. Esse aqui, ao contrário, não tem essa coisa de assinar, não, sabe Uhum. assim, não é uma coisa. Eu não encaro isso como. Na verdade, eu não assino nada que eu faço assim, Uhum. direito É, você tinha oficialmente. comentado Assim, eu tenho comigo. uma dificuldade com a assinatura. Sim. Então, ele teve, acho que foram 3 sequências, né? Não Uhum. foram duas, foram 3 séries assim de produção. Tenho mais material para fazer mais uma sequência. Uhum. Só que é tudo cortado à mão também. Eu não fiz as Ah, sim. facas, né? Apesar de algumas pessoas falarem faz faca, É. mas faca para cada uma dessas páginas não é tão barato. Pois é. Então precisa do meu empenho em Uhum. trabalhar em todos esses recortes, assim. Uhum. Mas ele é bem legal, assim, ver inclusive a relação das crianças com ele na feira. É muito bom, Uhum. assim, é uma coisa que
que me alegra, e eu tenho vontade de fazer mais livro para criança também. Uhum. Muito E, massa. João, nem sei, assim, se te Não, interessa, mas Não, com certeza me interessa. tem uma história que eu fiz, sobre meu pai. É mesmo? Essa, eu acho que você vai achar engraçada, que é Papai Chuck Norris. Olha só. Ah, que massa. Meu pai, assim, não sei como eu falo isso, assim, qual que é a proposta do quadrinho, em vez de falar do que é meu pai? Mas a proposta é que a gente possa olhar para uma masculinidade tóxica, para um grau de misoginia e ainda rir, apesar do mundo, né? Estamos. Então a proposta do Papai Chuck Norris é um pouco essa, assim. Eu contava as histórias do meu pai para um amigo, que é o Marcelo Dolla. Não sei se você conhece o Dolla. Eu Ele conheci. estudou na Belas Artes, e aí ele falava, não, a gente tem que fazer uma revista sobre seu pai. E a gente parou mesmo para fazer cada uma, essa revista e cada uma dessas histórias. E tem uma coisa que eu acho interessante, porque a gente começou a fazer tudo isso colando e montando as coisas na mão, sabe? Que massa. Então a gente fazia em papel vegetal e ia preenchendo com nanquim, fazendo as colagens. Engraçado, porque foi uma história em quadrinhos e que teve muita saída em São Paulo. Aqui não, eu acho que tem mais Papai Chuck Norris lá, eu sou de lá, né, gente? Eu acho que tem mais Papai Chuck Norris lá do que aqui, assim. Bom também, né? Assim, que não seja engraçado, tão... né? Porque Minas também é um estado que tem essa coisa da tradição muito forte também, assim, né? Essas coisas, assim. Mas os paulistas, gente, não dá para negar, mas eles são muito fãs dos bandeirantes, né? Então, Verdade. Isso cria um tipo de herói Sim. na imaginação das pessoas, que né? E tem um pouco aqui nessa publicação uma relação com o humor, que acaba que eu tenho em outros trabalhos, que é um humor um pouco não, é um humor irônico e que fala para dizer de alguma dificuldade ou de algum fracasso também. Muito massa. Agora, não, pode falar, seu João, eu já estava falando, você fala. Não, ia te perguntar se teria mais aí pra você mostrar pra gente. Você falou que estava com tanto, então agora eu quero ver todos. Eu acho que é legal falar de processo, assim. A mais antiga nessa relação com a publicação foi esse livrinho Céu Terra. E ele se apropria de uma estrutura do cordel. Gente, o que eu diria hoje, não façam isso, assim. Na época eu fiz dessa maneira, mas eu acho não. Eu acho que a relação com as coisas podem vir de um outro lugar, de uma outra maneira, mas o que eu acho interessante pensar e trazer esse livro é porque ele conta uma história para uma série de trabalhos meus que acontece nessa época, que eu chamo de estudos para exposição portátil, que eu vestia uma caixa, fotografava e fazia desenhos em cima desse trabalho. E tem uma série desses desenhos. E esse livro é como se fosse uma ficção para contar a história de como surgiu aquele trabalho. A primeira vez que eu contei essa história foi na adolescência, em quadrinhos. Aí teve essa versão, que foi em 2012, que foi a minha primeira publicação. Uma coisa engraçada para falar, o Amir tem a Edições Andante. As minhas publicações saem pela Andante. Mas antes delas saírem pela Andante, eu cogitei criar uma editora, usar um A de logo que nem o dele, só que chamar Aos Trancos e Barrancos. Ótimo. Porque, eu não sei, né, assim, tem a ver com a minha natureza, esse lugar da experimentação e de como fazer, do que fazer, e de mostrar os processos. Então, o desejo Aos Trancos e Barrancos viria daí. Mas a gente decidiu juntar e colocar nesse movimento da Andante, até porque a gente se ajuda, se colabora, teve livros dele que eu também colaborei, e é tempo da gente passar junto também.
né? Então, fazer coisas junto é bom, criar coisas junto é um exercício bom. E o Céu Terra, então, tem essa primeira versão da história, que era da adolescência. Aqui é uma segunda versão que conta a história desse trabalho. E eu tenho a ideia de uma terceira versão, que tem um final mais... Não vou chamar de feliz, é um final mais alegre, porque a alegria ela pode estar dentro da gente independente do que está acontecendo, né? Parece que a felicidade, não sei. Uhum. Né? Assim. Já começa a virar uma outra... Então, essa... sei, talvez ela traga uma... talvez a gente carregue ela de um ar de perfeição que não estou interessada. É verdade. Mas eu acho interessante pensar essa versão, isso sendo a história em si sendo transformada. A ideia é fazer uma reedição com as 3 histórias. Ah, sim. Então a ideia é fazer uma reedição com as 3 histórias, mostrando como que a história foi amadurecendo. E eu acho que é interessante trazer ele por conta desse lugar. Assim, hoje eu não repito a materialidade dele, mas foi o melhor que eu pude fazer naquela época. Então acho que é interessante olhar para os trabalhos dessa maneira também, né? Uhum. Total. A gente pode reeditar fazendo tudo diferente. Se o Vladimir Dias Pino fazia isso, por que a gente não pode? Pois é, verdade. Isso é engraçado, porque teve um trabalho que a gente lançou pela Pulo, que é o 40, do Sérgio Fantini, que a gente fez um compilado assim, de 40 anos da poesia dele. E ele reescrevia tudo, assim, sabe? Ele pegava os poemas dele lá de trás assim, e reescrevia tudo. Então, às vezes, você pega o trabalho que foi feito, por exemplo, nos anos 80 e lê hoje, são 2 coisas totalmente diferentes e estão ali. Amo. Olha, essa é a minha dificuldade com a gravura e um pouco menos com a pintura, porque como eu tenho essa cabeça rápida de desenho, eu sinto que quando eu termino uma gravura, eu matei 20 incríveis ideias durante o processo e a que sobrou no final não foi boa. Eram 20 cadáveres. Então, como a gente é muito diferente, né? Então acho que incorporar também essa mudança é uma questão, né? Se sente que isso nutre, que isso traz vontade de fazer mais e de colocar em produção, eu acho que é legal, assim. Eu tinha pensado numas outras, aquela que fala independente do entrevistador perguntar, né? Mas eu tinha pensado na minha relação com a questão gráfica e na minha relação com as referências. E vamos lá. Acho ótimo. Animar. Não, estamos aí para isso. Então, eu sou daquele tipo assim, quando eu dei aula em escola, por exemplo, escola que tinha horário, a minha aula atravessava o meu horário, o outro professor precisava entrar na sala, eu saía com os alunos para continuar a aula no corredor. Lógico que não estava todo mundo, mas estava quem estava querendo, que é maravilhoso. Então... Não, vamos lá. Eu achei ótimo essas auto-perguntas suas, porque eu gostaria muito de ouvir isso que você tem para falar sobre elas. Então, eu sinto... Qual que você prefere primeiro? Eu acho que essa relação sua com esses processos gráficos é interessante, sim. Depois a gente passa para a segunda parte. Legal. Eu não sou uma pessoa desse lugar exato das artes gráficas, né? Mas isso me interessa muito. Eu estava pensando, depois que você marcou a conversa, assim, por quê? Porque eu sinto que todo o meu contato com a arte na infância veio dos livros. Quase todo. Tinha um pintor, que era vizinho meu, José Antônio da Silva, maravilhoso, um pintor autodidata. E tirando o trabalho do Silva, que era o único trabalho que eu conseguia ver na cidade, que tinha uma exposição dele para sempre na cidade, era a única que tinha. As outras coisas todas vieram da relação com os livros. Então, às vezes, os jornais. Tinha uma amiga da família que mandava os jornais para casa e eu separava as páginas, os cadernos de cultura do jornal também. Separava coisas em revista, pequenos recortes e enciclopédia e livros de museus que vinham com as enciclopédias. Então, eu tenho uma relação com essas imagens que é muito do lugar do impresso. E daí, como é que eu lido com essa questão hoje? Assim? Eu sinto que, para mim, esse pensamento gráfico ele tem a ver com o encontro de novo. Eu falo de encontro o tempo inteiro, né? Mas tem a ver com o encontro de um material de inscrição com uma superfície. Então, quando eu estou atento com o modo como esse encontro acontece,
eu estou descobrindo questões gráficas. Então, por exemplo, os trabalhos mais incríveis que eu acho, tem um fanzine que o Ami trouxe um tanto desse período que ele estava na França, que é o Jet Lag. Aí eu parei para olhar os Jet Lags, é uma coleção de fanzines, e aí eu falei, quais são os que mais me interessam? São os que conseguem trazer a materialidade do que foi feito primeiro, com colagem, com nanquim, com o que for, com gravura, mas essa tradução dessa materialidade para o encontro daquela técnica de impressão com a superfície, acontece uma mágica ali que essa materialidade anterior se mantém, ou ela ganha com aquela técnica de impressão. Então, eu sinto que é esse tipo de atenção, assim, alguém que está interessado em traduzir em meios gráficos, talvez essas outras materialidades e como que esse encontro acontece. E aí entram questões da própria metalinguagem gráfica, né? Das questões todas de estruturação de diagramação, também vão entrar aí também. Toda a metalinguagem desse lugar gráfico da publicação entra como recurso, mas o que mais me encanta é esse encontro do material de inscrição com o suporte e de como que dá esse antes e essa imagem final mesmo do trabalho. Eu acho que a questão gráfica, para mim, vem desse lugar. Assim. Uma outra camada disso, que é por que eu faço essas coisas, vem de uma coisa de... Um dos primeiros maiores livros que eu li na vida era um manual de karatê do meu pai. É mesmo? É. E eu andava com esse manual de karatê para cima e para baixo, eu tinha uns 7, 8 anos. Era um livro enorme, inclusive. Era assim, foi o primeiro grande livro, tinha umas 1000 páginas. E minha mãe percebeu, quando ela foi na minha exposição de mestrado, ela percebeu, eu fiz um mestrado prático, e ela olhou os desenhos, e ela falou assim, gente, mas é tudo igual aquele manual de karatê que você arrastava de um lado para o outro, né? Então, esse lugar de um registro do corpo em movimento me interessa. Então, me interessa, o Ami fez até uma exposição com esse tema, assim, de uma questão que é muito cara para mim, que é justamente a ideia de performance para a página, que é de pensar que eu posso performar nesse espaço gráfico, olhar para esse espaço gráfico como um espaço do meu corpo também em ação. Então, as minhas referências nessa relação vem desse lugar, assim, de pensar a página como um espaço para ação, é um pouco daí, assim. E eu fiz... Só um comentário aqui que eu não estou conseguindo tirar ele da minha cabeça, mas é o papai Chuck Norris que tem um manual de karatê, né? Sim. Porque, inclusive, no final, o pai Chuck Norris dá 2 coisas para a filha dele, que é um manual de karatê. Maravilha. E uma podadeira, uma foicezinha, tipo assim, vai filha, enfrenta a vida. Tá pronto. Mas você ia mostrar aí mais alguma coisa? Eu ia falar, eu separei alguns nomes, assim, que são artistas que às vezes, alguns mais anteriores, que quando eu tive contato desde o primeiro momento com o trabalho, eles marcaram para mim, e outros que eu fui conhecendo mais recente. Gente mais velha, quando a gente fala recente, é nos últimos 10 anos. Quando a gente fala anteriores, é nos últimos 20, né? Então, é um pouco assim. Tá. Mas eu acho que alguém que super marcou para mim, que é a Leonora de Barros, para pensar essa coisa da performance na página. O primeiro cara que super marcou foi o Retamoso, o Luiz Retamoso. A gente tem uns cartazes do Retamoso que eu amo muito. Assim. Tem um que ele está fazendo um picho, e cada quadro, aquele picho está crescendo no espaço da composição. Eu acho muito incrível. Tem uma outra, que é a Vale Export. A Vale fazia umas interações do corpo com a cidade e depois desenhava em cima dessas, né, inseria um desenho em cima dessa foto. Então tem muito esse lugar de juntar, às vezes, a foto e o desenho.
de maneiras diferentes. Eu acho que isso é uma questão também. Tem mais recente, assim, então tem a Helena Almeida, que é uma artista portuguesa, que faz super isso, tanto com desenho, com o corpo, com pigmento. Uhum. A gente pode pôr imagens disso, eu posso Uhum. mandar para vocês, se Uhum. achar que é legal. Sim, massa. Então tem imagens desse corpo em movimento com desenho, mas também com cor. Ela escolhe Uhum. uma cor para interagir, que é interessante. E das mulheres tem a Liliana Porter, que eu acho muito incrível, assim, porque é um trabalho também com muita síntese, poucos elementos e uma relação com elementos da linguagem visual muito simples, linhas, triângulos, né, as formas geométricas, essa coisa de olhar para o próprio material do papel, enfim, que tem a ideia também da narrativa. Talvez Uhum. o manual de karatê ele me colou uma É. imagem de narrativa, porque eu acho essa questão da narrativa visual, ela permeia todo o meu trabalho. Sim. Então, às vezes, um trabalho de antigamente dialoga com o de agora, e aí eu fico pensando, olha, talvez quem vê meu trabalho ao longo do tempo vai pensar que uma coisa liga com a outra. Então, tem uma narrativa da própria linha do tempo das produções, assim. Eu acho que, e narrativa, às vezes a gente fala narrativa, tem gente que pensa narrativa como uma coisa redutora, né? Uhum, sim. E Na não, coisa que eu é. estava falando de reescrever as palavras, Uhum. eu nunca quero reduzir, Sim. eu quero que as palavras potencializem coisas. Então, Aham. a narrativa, para mim, então ela fala da simultaneidade, ela fala da ideia de edição e de montagem, de coisas que se juntam para dizer de uma terceira questão que está em aberto para quem está vendo, enfim, a narrativa cabe tudo isso, mas a narrativa visual, ela é total, a gente está falando das publicações, mas ela faz parte de várias séries de trabalho, assim, praticamente, não estou conseguindo pensar nenhuma fora disso, assim. Então, às vezes, uma coisinha de um trabalho, então eu tenho um desenho de 10 metros com umas silhuetas. Aí tem uma outra série que essas silhuetas pequenininhas estão em cima do meu corpo, uma série fotográfica. Então, as coisas vão se desdobrando, assim. Então, acho que tem essa imagem da narrativa que é importante. E para falar dela, eu vou terminar falando de uma última referência, que é o Arnulf Rainer. O Rainer, ele faz as fotos e interfere em cima dessas fotos com desenho. Não vou falar, assim, não é um material, mas tecnicamente desenho. E aí o Rainer fez isso a vida inteira. A gente comprou um livro dele faz um tempo e eu me emocionei vendo porque ele vai envelhecendo ao longo do livro. É o mesmo procedimento, muitas variações, muita experimentação, muito processo, uma coisa muito rica. Só que você vê a força, aquele livro tem a força de alguém que fez uma coisa a vida inteira. E aí, quando eu digo fazer uma coisa a vida inteira, não precisa ser exatamente a mesma coisa a vida inteira, mas é fazer a essência de uma coisa a vida inteira. Isso tem uma força muito grande, assim. Acho que é uma Uhum. das coisas mais bonitas de envelhecer. Sim, sim. E sobre essa questão das séries que você está falando, no debate, né, a dimensão do desenho, um dos pontos que você colocou foi justamente esse, seu interesse por essas séries, assim, né? E a gente vê seu trabalho, ele realmente segue essas séries e tem realmente essa narrativa que você acabou de falar, assim, que é bem Sim, legal, sim, assim, inclusive em sim. outros aspectos também, né? Não só nesse desenho propriamente dito, assim, mas por meio de todos os outros trabalhos que você faz ao redor de você, assim, né? Sejam em publicações, seja em vídeos, seja em... Enfim, tem essa narrativa que você está falando, que é bem legal. Eu sinto que eu brinco também sobre isso, que eu falo que meu coração é cúbico. Eu acho que é uma coisa legal para falar de referência, sabe? Eu aprendi, vou falar o nome dele, já falei dele tantas vezes nesse vídeo, não falei o nome, né? Ou falei e esqueci, mas eu aprendi com o Tomeu, que foi nosso professor, a gostar de muita coisa, a olhar, assim, as coisas que são referência para mim, aqui eu trouxe referências muito diretas, mas eu tenho como referência também coisas que você olha e fala assim, mas você é uma pessoa da figura humana, gosta disso? Então, eu amo a vertente construtiva na arte, né? Esse lugar da abstração geométrica é um lugar de muito interesse para mim, por isso que eu brinco que o coração é cúbico, e aí eu sinto que ali tem muito esse exercício de desdobramento de uma ideia, sabe? Essa narrativa do pensamento que está desdobrando aquela ideia acontecendo
e sendo registrado para ser compartilhado, assim. Então eu sinto que dessa vertente construtiva eu tenho total essa herança, assim. Então eu vejo os trabalhos dos artistas e como esse desdobramento nessa experimentação com as formas, linhas, cores acontecem. Isso me põe dentro de uma vibração, de uma força de criação, de fluxo de criação. Uhum. E eu tenho ele em mim, talvez por isso eu olhe para isso e sinta também, né? Muito massa. Eu separei alguns dos meus livros de artista favoritos. Então tem esse livro aqui, que é o Cover to Cover, do Michael Snow. O que eu acho mais interessante nesse livro é o processo de metalinguagem. Eu acho que as pessoas também podem pesquisar imagens desse livro na internet. Eu sempre acho um pouco precário mostrar assim. Mas acaba que é o jeito que a gente está conseguindo, né? Mas tá legal, tá dando para ver, sim. Então tem muito esse lugar desse deslocamento, do deslocamento dele no espaço. Tem um percurso que ele faz. Tem uma relação que eu acho bem interessante também, que é, às vezes, do corpo dele com o nosso. Então, por exemplo, quando as minhas mãos vão coincidir também com as mãos dele. Uhum. Então tem essa relação. Eu acho esse livro um exercício de metalinguagem absurdo, assim. A primeira vez que eu vi, eu tive um troço, como a gente costuma dizer aqui. Aí tem um outro livro muito simples, que é da Vera Chaves Barcelos, que é um exercício, para mim é um exercício zen. Ler o livro, porque a leitura em si é uma performance. Ela escreve uma palavra por página, então você vai virando a página e percebendo o texto ao mesmo tempo que você lê. É só escrito assim à mão, letra cursiva. Então ela vai, eu estou aqui agora. Eu não decorei tudo, mas eu estou aqui agora, meus pés no chão, movo-me lentamente. Então você começa a prestar atenção no seu corpo, prestar atenção na leitura. É muito incrível. Eu levava cópias em sala de aula para a gente ler tudo ao mesmo tempo e as vozes todas se embaralhando. Era muito legal esse exercício. E aí eu achei honesto mostrar um livro que é total referência para o Papai Chuck Norris, que é uma tradução gráfica de uma produção de teatro do Ionesco, feita pelo Maçã. Então tem essa interação dos personagens e tem uma construção. Deixa eu procurar uma página que tenha legal aqui essa construção do texto, né? Como que eu faço essa partitura de um texto que é um texto de cena, né? Então, sei lá, talvez aqui seja legal. Não, bem bonito. Assim. Que eu acho muito interessante pensar essa relação, agora olhando esse livro, essa relação entre palavra e imagem. Aquele cara que eu falei lá, vizinho, pintor vizinho, ele tinha umas aquarelas onde ele escrevia pequenas frases em cima dessas aquarelas e ele sempre integrou a assinatura dele de maneira a compor junto com a pintura também. Sim. Então, essa relação com a palavra e a imagem começa, para mim, com importância ali, assim. Não, talvez legal, por isso eu tenha casado com a Mira, às vezes eu fico nada. Total. Ô, Dani, eu queria te agradecer demais, assim, pelo seu tempo, por essa ótima conversa aí. Para mim, assim, imagino que para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, foi ótimo, assim, esse papo. E deu para descobrir muita coisa também mais sobre o seu trabalho, sobre os seus processos e perceber, né, que realmente a Dani, artista, professora e tudo misturado, é um universo muito grande, assim, muito, sabe, diversos continentes ali. Muito legal mesmo. Eu queria te agradecer demais, assim, por essa ótima conversa. Legal, João. Eu agradeço também demais esse espaço. Eu acho que eu nunca tinha falado de mim desse jeito.
É... A gente não faz isso para si mesmo. Então, ter você aí e as outras pessoas depois, assim, é fundamental, né? Para que essa troca aconteça dessa maneira. Então, eu também agradeço demais. Para mim foi muito legal. Ó, Dani, então, um abração para você e até a próxima. E Vocês seguimos, também. né? Tem várias programações ainda no festival aí, ainda tem o Zine, enfim, né? Não acaba a participação da Dani aqui na entrevista, né? Legal demais. Valeu, Dani. Tchau, tchau. Um abraço. Um abração para você. Tchau. Tchau.